Fala pessoal, tudo bom? Aqui é o Vitor, trabalho na área de experiência com profissionais que utilizam o Vista. E se você está aqui hoje, eu imagino que você está buscando ampliar os conhecimentos com a plataforma e como você pode otimizar o seu trabalho utilizando a plataforma do Vista. Então, já se inscreve aqui no nosso canal para que você fique atento às notificações que nós enviarmos para você quando publicarmos novos vídeos. Hoje eu vou falar para vocês sobre a gestão de orçamento. A gestão de orçamento, nós sabemos que é uma peça fundamental no processo de planejamento financeiro. É por ela onde vocês podem acompanhar, controlar e analisar diversas informações de despesas e receitas da família, da empresa em que vocês estiverem atendendo em um certo período de tempo. Eu preparei para vocês 3 etapas. A primeira etapa é como a plataforma foi criada. Então, como nós desenvolvemos a gestão de orçamento dentro da metodologia em que nós ensinamos nos nossos treinamentos. A segunda é como você pode personalizar a gestão de orçamento e a terceira é como você pode fazer análises dessa gestão de orçamento, tanto das despesas e receitas, mesmo no período de tempo que você quiser. Então, vamos lá aqui ao vídeo. Agora eu vou explicar como que o Vista foi desenvolvido, como nós acreditamos que é uma forma muito interessante de vocês analisarem a gestão de orçamento dos clientes de vocês e como nós passamos nos nossos treinamentos. Basicamente, o orçamento, nós falamos que o orçamento da familiar, ele é composto por diversos orçamentos de despesa e diversos orçamentos de receita. Então aqui nós temos a família do Miguel e da Mariana. Eles têm um orçamento individual de cada um orçamento comum da família, gastos comuns entre todos. Eles moram em um apartamento, então tem gastos com esse apartamento. O Thiago é o filho e eles têm um carro que é o Toyota Corolla. Assim como a Mariana tem receitas e o Miguel tem receitas também. A gente fala aqui no Vista que um orçamento são centros de custo e centros de receita, onde esses centros de custo e centros de receita são compostos por diversas categorias que compõem esse orçamento. Então, se eu venho aqui e expando o orçamento da Maria, eu consigo analisar, por exemplo, os gastos que a Maria tem no dia a dia dela. Academia e personal, alimentação, auxílio financeiro e doações, salão e cuidados pessoais, conta do celular, diversos e por aí vai. Tá? Todas essas categorias compõem o orçamento da Mariana. E isso nós acreditamos que, visualizando dessa forma, é mais fácil de você identificar e ter um nível de aprofundamento maior das despesas da Mariana, assim como da família como um todo. Esse é o objetivo de você olhar os centros de custo compostos pelas categorias. Além disso, nós visualizamos e gostamos de visualizar também uma outra forma, que é a visão de grupos. Tá? Aqui dentro da gestão de orçamento, vocês podem analisar os orçamentos, as categorias dos orçamentos, e vocês podem também trocar a visualização aqui dos orçamentos para a visão de grupos, por exemplo. Grupos como moradia, alimentação, lazer, saúde. E eu consigo então ver como que é constituído esse grupo. Nós falamos que um grupo ele é constituído por diversas categorias de diferentes orçamentos. Então eu consigo ver que dentro do grupo alimentação tem gastos de alimentação do apartamento, da família, da Mariana e do Miguel. Somando todos os gastos da família, eu consigo ver quanto que é o valor estimado e o realizado que essa família já gastou com alimentação por mês. Isso é bem interessante porque vocês podem, dentro do trabalho de planejamento financeiro, identificar que a família está gastando muito com alimentação. Mas quem é que está gastando muito com alimentação? É o Miguel ou a Mariana? E aí vocês podem atuar comportamentalmente falando em quem é necessário. Às vezes a gente vai falar para a família, olha, vocês estão gastando muito com alimentação, mas é um membro da família específico que está gastando demais, né? Gastando mais do que o necessário ou extrapolando o que vocês estimaram. Né? Então, assim a gente acredita que vocês conseguem ter uma visualização mais interessante. Voltando aqui para a visão dos orçamentos, a gente tem um outro ponto que consideramos muito relevante para o trabalho, que é a visão de categorias, onde vocês conseguem definir valores estimados. Esses valores estimados, nós trabalhamos eles de 2 formas em momentos diferentes do trabalho de planejamento. A primeira forma seria definindo como um valor estimado quanto a família acha realmente que ela gasta, para gerar um comparativo e um impacto com o realizado, tá? E assim a família, né, às vezes identificar que ela gasta
mais do que quanto ela realmente achava que gastava. E uma outra forma de visualização é a visualização por meta. Então eu posso definir uma meta de gasto aqui para Mariana com alimentação de R$600 por mês e ela já realizou 400. Inclusive, uma ferramenta que os clientes usam muito no aplicativo é essa ferramenta aqui de baixo, de lançamentos por categoria. Então aqui o cliente pode observar, por exemplo, no orçamento da família, em restaurante delivery, que foi estimado um gasto de R$2.000 e essa família já realizou 500, que representa 25% dos gastos estimados. Então nós ensinamos os clientes a terem uma visão proativa dos gastos e não reativa, olhando para quanto eles já gastaram para saber quanto eles ainda podem gastar e não no final do mês olhando quanto eles gastaram ao todo. Agora eu gostaria de mostrar para vocês as possibilidades de personalização da gestão de orçamento. Nós sabemos que diversos planejadores, diversos profissionais utilizam a gestão de orçamento de formas diferentes. A partir disso, nós criamos uma ferramenta totalmente personalizável. Então aqui vocês podem observar que vocês podem criar novos orçamentos e novas categorias do zero. Então eu posso vir aqui em novo orçamento, eu posso selecionar o tipo de orçamento que eu quero cadastrar, de despesa ou de receita. Sendo de despesa, eu consigo selecionar aqui o orçamento modelo. Caso eu não queira selecionar o orçamento modelo, não tem problema, é só colocar aqui o nome e salvar. Mas aqui no orçamento modelo, ele já vai vir com categorias padrões associadas. Então, por exemplo, vamos supor que eu fosse cadastrar aqui o Victor, para essa família, e os gastos do Victor. Então, o Victor é um adulto solteiro, então coloco aqui adulto S, já vai vir com todas as categorias padrões associadas de um adulto solteiro. Então, eu vou salvar aqui para a gente visualizar. E pronto, aqui embaixo, lembrando, a gestão de orçamento ela sempre vai estar em ordem alfabética. O que eu vejo alguns profissionais fazendo é colocando números aqui, para colocar na ordem que eles querem. Tá? Então, vai estar aqui o orçamento do Victor aqui embaixo, quando eu expando as categorias associadas ao orçamento de um adulto solteiro. Tá? Lembrando, essas categorias todas são personalizáveis também, acrescentadas ou retiradas com a necessidade de vocês. Então eu posso tanto clicar no nome da categoria e personalizar com o nome que eu quiser, quanto eu posso criar uma nova categoria para esse orçamento. Por exemplo, nova categoria, eu seleciono aqui teste, seleciono o orçamento do Victor, beleza, o grupo que faz parte, vou colocar outros aqui, por exemplo, a frequência vai ser mensal e o valor estimado vai ser de R$100. Beleza. Quando eu salvar aqui, vai aparecer no orçamento do Victor a categoria teste que eu criei. Ou então, como eu estava mostrando para vocês, deixa eu só mostrar aqui embaixo, beleza, o teste aqui, R$100 de valor estimado. Como eu estava mostrando para vocês também, é possível clicar em cima da categoria e editar o nome da categoria com o nome que vocês quiserem. Alimentação fora de casa, por exemplo, tá? Ou alimentação no trabalho, ou iFood, separar a alimentação. Essa é uma das outras formas que nós achamos interessantes de personalizar a gestão de orçamento, realmente de forma aprofundada na vida do cliente, porque às vezes se vocês identificarem que a categoria alimentação tem um gasto muito grande dessa família, vocês podem quebrar essa categoria em alimentação fora de casa, alimentação em casa, restaurante delivery, ou só restaurante, só delivery, e assim ter uma análise mais aprofundada. Tá? Lembrando que análise nós vamos falar daqui a pouco. Bom, ainda na questão da personalização da gestão de orçamento, um ponto que eu acho relevante comentar com vocês é que os grupos ainda não podem ser editados. Tá? A gente já está trabalhando para que isso possa acontecer no futuro próximo. Bom, outro ponto aqui da personalização que eu acho interessante comentar com vocês é como a gente sabe que os profissionais usam de formas diferentes, além da do Vista, nós também disponibilizamos aqui em novo orçamento modelos de orçamento que alguns profissionais utilizam, como despesas essenciais, despesas de estilo de vida, fixos não obrigatórios, fixos obrigatórios, variáveis e tudo mais. Então, nós temos alguns modelos que nós vemos que é um padrão também de outros profissionais, e implementamos eles na plataforma para facilitar aí o cadastro de vocês, beleza? Agora vamos falar sobre algumas análises que podem ser feitas aqui na gestão de orçamento. A primeira análise é definir o período que vocês querem. Então eu posso definir aqui o período de um mês, um ano, uma semana, aqui vocês que vão definir.
Aqui uma dica rápida é que nesse número 3 vocês podem visualizar os últimos 3 meses clicando aqui e clicando nesse reloginho a gente volta para o mês atual em que a gente está. Então quando vocês filtrarem aqui por vários meses, né, é só clicar aqui e ele volta automaticamente para o mês em que nós estamos. Outras análises que podem ser feitas basicamente são dentro de orçamentos, vocês podem expandir o orçamento. Vocês podem ver que na categoria água teve um valor estimado de R$70 e foi realizado 150. Se eu expando água, eu consigo ver a data em que esse cliente aplicou essa despesa, a descrição, que nesse caso não teve, e o valor. Se eu clico na linha, eu consigo ver o lançamento do cliente. Tá? Então, vou fechar aqui. Outras análises que podem ser feitas que são bem interessantes é que, basicamente, todas essas colunas, elas são acrescentadas ou retiradas de acordo com a necessidade de vocês e ordenadas do maior para o menor realizado, como vocês quiserem. Então, se eu clicar aqui nesse realizado mensal, eu consigo filtrar do maior para o menor realizado. Se eu venho aqui em cima em ver colunas, eu posso, por exemplo, tirar a coluna estimado, tirar a coluna total, acrescentar a coluna percentual de despesas. Então eu consigo ver aqui agora, em percentual, que apartamento representa 42,88% dos gastos dessa família. Se eu expando o apartamento, eu consigo ver e analisar dentro do orçamento do apartamento, por exemplo, o maior realizado, então nesse caso foi com aluguel e financiamento, R$5.000, e eu posso também acrescentar e retirar colunas. Então eu vou tirar esse estimado, tirar esse total aqui, acrescentar percentual de despesas. Consigo ver que agora que aluguel e financiamento representa 97% dos gastos totais com apartamento. Uma outra análise que pode ser feita que alguns planejadores solicitaram para a gente e a gente implementou, basicamente aqui eu posso também acrescentar o estimado e acrescentar o percentual sobre a estimativa. Então eu consigo analisar que no orçamento do apartamento foi estimado um gasto de 7.000, foi realizado 5.000. Os 5.000 representam 42% dos gastos totais dessa família, né? E dos comparativo do estimado com o realizado, essa família já realizou 66% do que foi estimado que ela realizaria com o apartamento no mês. Tá? Então, essa é uma análise bem interessante também que pode ser feita. Outra análise que pode ser feita é na visão de categorias. Então, por exemplo, aqui eu consigo ordenar do maior para o menor realizado e ver dentre todas as categorias dos orçamentos dessa família qual é a categoria de maior gasto. No caso aqui com o apartamento, depois com o Thiago na educação, com a Mariana em educação, na família com planejamento financeiro e por aí vai. Tá? Então, é uma outra análise que pode ser feita também. Outro ponto interessante, ainda falando sobre a questão do período, eu vou filtrar aqui, por exemplo, um ano inteiro. Então, de julho de 2022 a julho de 2023. Aqui eu tenho a coluna controle. Nessa coluna controle, ele vai gerar um gráfico do período que eu filtrei, de estimado versus realizado. Então, vamos ver aqui. Por exemplo, se eu clicar no apartamento, ele vai gerar, dentro do período que eu filtrei, um gráfico com os meses em que ocorreram despesas. Tá? Por isso que ele está mostrando apenas 4 meses. Bom pessoal, espero que tenham gostado do vídeo de hoje. Lembre de se inscrever no nosso canal para ficarem atentos às notificações e vamos lá, vamos à obra.